Olá, boa tarde ou bom dia. Queria aqui deixar uma palavra que veio ao meu coração, eu sempre digo isto, e comecei aqui a fazer uns apontamentos e a ouvir, e veio-me este título, eu queria deixar para vocês. E cada vez que eu deixo a palavra, eu sempre tenho temor diante de Deus que não seja a palavra do Fernando, nunca, mas que sejamos um instrumento, um canal, para que a palavra de Deus, como Jesus disse, as últimas palavras, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho do Reino de Deus. Eu já gravei um vídeo há pouco tempo sobre o Reino de Deus, o Rei e o seu Reino, que era o número 1. Ainda vou gravar o número 2. Mas agora veio aqui de repente este título, pode ser um pouco chocante. Mas eu quero deixar este vídeo e eu quero falar esta palavra porque eu acredito que não é a minha palavra. E alguém que esteja contra, alguém que me prove que eu estou errado pelas Escrituras, estará à vontade para me contatar. Mas eu queria deixar este título, que é o seguinte, e algumas notícias tenho ouvido, e às vezes na televisão, que eu não sou de ver televisão, eu já não tenho televisão desde 2007, não vejo televisão, mas aqui e ali, ao parar e sabendo o que se está a passar pelo mundo fora, e neste caso na Europa, e ouvi algo como isto, que o cristianismo está a morrer na Europa. Não no mundo, mas pronto. Vamos agora falar da Europa. Está a morrer na Europa. A Europa está a tornar-se ateísta ou agnóstica. O cristianismo está a morrer. E eu queria deixar esta frase. Este título. O cristianismo está a morrer. Ótimo. Para que o Evangelho de Cristo floresça. O cristianismo, religião, é bom que morra porque não nasceu no coração de Cristo, nem no coração de Deus. É religião. Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus veio pregar o Evangelho do Reino dos Céus. Cristianismo é uma palavra que não existe na Bíblia. É uma religião. Foi sendo adulterado. O verdadeiro Evangelho de Cristo foi sendo adulterado e dando lugar à religião, o cristianismo, nas suas diferentes facetas, denominações ao longo de 2000 anos. Entre o catolicismo, que nasceu só no ano 313, com o imperador Constantino. Eu creio que muitos, a maioria sabe disto, mas é bom falar para aqueles que não sabem, que até o ano 313 o Evangelho era pregado de forma mais ou menos, mas vamos dizer, mais pura, de acordo com o original, com o padrão original que Jesus deixou aos discípulos, individualmente. E aqui está a tocar o sino. Individualmente, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E pregai o Evangelho do Reino a toda a criatura. Aquilo que eu vos deixei a vós, ensinai aos outros. Como Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações, eis que eu estou convosco até ao final de tudo. A consumação dos séculos. Ide e pregai o Evangelho. Ele deixou uma mensagem, ele não deixou uma mensagem. Ide e formai igrejas de pedra e formai denominações e criai estruturas denominacionais com métodos de ensino. Nada disso. Jesus deu-lhes o Espírito Santo, ele foi para o céu e disse, recebei o Espírito Santo, esperai até que do alto sejais revestidos de poder, como está lá escrito em Lucas 24, versículo 49. E quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, leiam Atos, se quiserem, capítulo 2 em frente, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, quando os 120 esperaram, ouviram e esperaram, e o Espírito Santo veio. O dia de Pentecostes, e a igreja nasceu. A igreja com poder, não uma denominação. Não igreja católica, evangélica, protestante, batista, Assembleia de Deus, carismática, pentecostal, neopentecostal, seja o que for. É por isso que veio ao meu coração este título.
O cristianismo está a morrer, ótimo, para que o Evangelho de Cristo floresça. O verdadeiro Evangelho de Cristo floresça. Sempre que o Evangelho, sempre que os seguidores de Cristo, aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, é perseguido, porque Jesus prometeu que iriam haver perseguições, aí está a ser pregado o verdadeiro Evangelho. Não com holofotes daqueles que individualmente estão a pregar, que é o remanescente por esse mundo fora, que nada tem a ver com denominações, igrejas com milhares de pessoas, pastores que se tornaram CEOs, diretores de empresa. Igrejas se tornaram, hoje, neste momento, estou aqui milhões de igrejas pelo mundo inteiro, gigantescos negócios de milhões, de milhares e milhares de pessoas, algumas de igrejas com milhares de pessoas que sentam-se na mesma cadeira todos os domingos, mas que de Evangelho de Cristo, do Reino de Deus, nada têm. E eu sei o que estou a dizer, podem me criticar, podem dizer o que disserem. Eu sei uma coisa, eu conheço Cristo, eu conheço o verdadeiro Evangelho e procuro mais e mais conhecer mais da pureza do Evangelho que Cristo veio transmitir. Estava aqui, antes que me esqueça, estava aqui a ler João, capítulo 6. No versículo 63 diz assim, Jesus está a falar, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Haveria muito para falar de tantos outros versículos, capítulos. Eu escolhi este versículo para deixar esta pequena mensagem sobre que o Evangelho de Cristo floresça. O Evangelho puro que Jesus deixou é Espírito e vida, é cá dentro. Vivifica o nosso espírito. O novo nascimento que o Evangelho de Cristo vem trazer, vivifica o nosso espírito, é vida, que nada tem a ver com religião a cheirar a mofo, em que nada acontece. Por esse mundo fora, seja da direção católica ou evangélica, seja do que for, estruturas religiosas se levantaram que hoje, deixando aqui uma margem para aqueles que verdadeiramente, eu creio, não é 100%, mas que existe pelo mundo todo igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho de Cristo, que são tementes a Deus, que os líderes vivem em temor, em humildade, que ouvem a voz do Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas na maioria, hoje, nós estamos a precisar urgentemente de um avivamento de verdadeiros servos, não é líderes, não é bispos, não é apóstolos, não é servos. O meu servo, que em temor busca ouvir de Deus para transmitir nas suas congregações individualmente a quem quiser ouvir. Esta é a minha oração, que o Evangelho de Cristo floresça, que o Evangelho que traz vida, que vivifica, possa ser transmitido. Porque cada vez mais, estou aqui, de repente eu tive a oportunidade quando estava a ministrar os anos que eu estive na Malásia, tive a oportunidade de passar alguns meses, literalmente, na casa de uma família do Irão. A comunidade cristã no Irão é das mais perseguidas, mas é das que mais cresce em quantidade, mas isso não é o importante, é em qualidade da pureza, da entrega a Cristo, do verdadeiro Evangelho a ser espalhado, como se diz em inglês, underground, em casas, em de ser transmitido, apesar de ser uma perseguição atroz, que pagam com a vida, aqueles que são, muitas vezes, pagam com a vida, aqueles que são descobertos, que passam do islamismo rígido, para se tornarem, não é cristãos, não é cristianismo, para se nascerem de novo e se tornarem seguidores de Cristo. É onde o Evangelho, do que eu conheço, e também tenho ouvido de outras fontes, está a crescer mais e a ser o poder de Deus a se manifestar de uma forma tremenda. Porquê? Porque é fundado
na base que é o cristianismo, que é o amor a Cristo. Um desejo no coração de conhecer Cristo, conhecer a vida eterna, que leva com que milhões naquele país em trevas completos esteja a ir por todo o lugar e a crescer aos milhões. É o país onde o cristianismo mais cresce. Eu tive a oportunidade na Malásia de viver por uns 2, 3 meses na casa de uma família do Irão que se converteu e que teve que sair do Irão. E nunca mais poderá voltar. Porque se converteu a Cristo de uma forma tremenda, radical para sempre. Essa é a verdadeira conversão. Como diz aqui, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quando nós conhecemos o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro Evangelho, é cá dentro. Estamos prontos a pagar com a própria vida, porque é tão real, mais real do que eu estar aqui. É mais real do que esta vida, esta dimensão espaço-tempo. É a dimensão espiritual. Deus, o Pai, é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E quando eu vivia na Malásia com esta família, um casal com 2 filhos, eles me contaram coisas como que... mas aquela que me tocou mais foi esta, de que eles nunca mais poderiam voltar ao seu país, senão iriam ser presos. Nunca mais iriam visitar os seus pais, os seus irmãos, irmãs, familiares. Pagaram um preço muito alto, que está a acontecer por milhares e milhares de genuínos seguidores de Cristo. E onde o Evangelho é mais... não é o Evangelho, é o cristianismo, se tornou superficial, balofo, sem poder, religioso, mecânico, negócio. É nos países, em parte, chamados ocidentais, em que se lhe dá toda a liberdade e muitos dos países se tornaram como que um estatuto. É um estatuto para... É uma mensagem pregada para prosperidade, estatuto, status, posição, autoridade. É onde o Evangelho de Cristo já não é Evangelho. Tornou-se a religião, o cristianismo moderna, que nada tem a ver, e eu digo isto com toda a convicção, porque passei por isso muitos anos, que se tornou a religião, o cristianismo, que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. E milhões de pessoas continuam nessa onda, porque nunca verdadeiramente pegaram na palavra de Deus e com um coração sincero se decidiram, não, Jesus, Espírito Santo, revela-me a tua palavra ao meu coração, porque eu quero a verdade. Se está escrito isto aqui, porque é que na minha congregação onde eu ando se prega ao contrário? Espírito Santo, revela-me, porque é que tu falas aqui sobre tudo isto que nós conhecemos, no fundo nós conhecemos. Mas na igreja onde eu vou, se pratica exatamente o oposto. Mas só porque as coisas por vezes continuam a crescer de alguma forma, ninguém questiona. Os líderes não permitem ser questionados. Ameaçam com maldições, muitas vezes, para que as pessoas, ignorantes porque nunca quiseram, e no fundo essas pessoas que se mantêm nesses lugares, no geral, é porque o coração vai de encontro. É-lhes conveniente acreditar naquilo que os líderes estão a falar, porque o coração não está na verdade do Evangelho. Não está em pagar o preço. Não está na humildade. Não está na simplicidade. Não está no crescer, no conquistar, no ter mais dinheiro, na prosperidade, no alcançar mais, no ter mais posições. Porque é isso que atrai. E eu sei o que estou a falar, e eu estou aqui a falar isso, e assumo as responsabilidades daquilo que estou a dizer, porque aquilo que eu estou a dizer está de acordo com a palavra de Deus. Mas Deus está a levantar, agora mesmo, eu não estou a dizer isto porque são palavras feitas, mas porque é a realidade, neste momento, por todo o mundo, a verdadeira Igreja de Cristo, o remanescente,
Aqueles que entendem que eu posso pagar com a vida, mas esta é a palavra, eu vou seguir o Evangelho, custe o que custar. Eu não vou seguir a denominação A, nem B, nem C, se não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a bênção, a promessa da vida eterna, a promessa de Jesus Cristo, do favor, da alegria, da paz, do amor no nosso coração, da bondade, da fidelidade, de experimentar o bom, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, com o sistema que está a entrar, tomou conta da chamada igreja, entre aspas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Como? Meditando. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Juízo está a vir, julgamento está a vir, não sou eu que estou a dizer, é o que a palavra diz. Daqueles que continuam deliberadamente a enganar os incautos, a enganar milhões e milhões de pessoas. Olha, agora eu estou aqui em João, veio aqui de repente ao meu coração em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Diz assim no título, não, os tropeços. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. É inevitável os tropeços. É inevitável que venham falsos profetas. É inevitável as pessoas serem magoadas. É inevitável não haver. Noutra tradução, em vez de dizer escândalos, diz ofensas. É inevitável nós não ficarmos ofendidos, não ficarmos escandalizados. Mas ai do homem pelo qual eles vêm, ai daqueles que utilizam o púlpito, ai daqueles que utilizam a palavra de Deus para trazer escândalo, para pregarem um evangelho que nada tem a ver, para pregarem uma palavra que lhes é conveniente, que não é o verdadeiro evangelho. Principalmente os líderes serão julgados de forma muito mais rigorosa do que aqueles a quem eles ensinam. E Jesus depois continua a dizer assim, ai do homem pelo qual esses escândalos, esses falsos profetas estão a pregar, ai desses. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Está tudo dito. Isto foi Jesus que disse. Lucas 17, está aqui. Onde é que está o 17? Está ali. E depois Jesus continua. Agora veja o antídoto que Jesus dá. Mais uma vez, Jesus é único. É Deus. Mas não deixa de dizer que vai haver muitos escândalos. Mas Ele dá a solução para aqueles que querem realmente seguir uma vida de evangelho puro. Seguir o verdadeiro paradigma. É necessário recuperar o verdadeiro paradigma do evangelho. Pregar o reino de Deus. Pregar o verdadeiro reino de Deus, o evangelho. Não tenha medo, nunca siga esta ideia que você tem na sua mente muitas vezes, que é, eu nasci nesta religião e vou morrer nesta religião. Isto é horrível, isto é terrível, cuidado com isso. Não, a gente deve descobrir a verdade. A religião, ou as doutrinas dos nossos pais, a pressão da opinião pública, muitas das vezes, a maioria das vezes, nada tem a ver com o verdadeiro, a verdadeira palavra. E nós estamos a seguir num caminho de engano, de perdição. Mas a partir do momento que a verdade é pregada e que nós ouvimos, é nossa responsabilidade decidirmos por nós mesmos. Não. Está aqui escrito, eu estou a ler. E aí não há mais desculpa. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra a luz. O apóstolo Paulo está lá no livro de Atos, quando ele está a ser interrogado, já no fim da caminhada dele por um dos governadores, eu agora não tenho aqui o capítulo 26, penso eu, 26 de Atos, ele diz assim, na chamada dele disse, ele foi chamado para convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Foi a missão do apóstolo Paulo. Com esta mensagem, com a mensagem da verdade. Para aqueles que queiram, porque há muitos que vão ouvir e não querem saber, nem sequer ouvem 2 segundos. Mas há sempre aqueles que têm um coração que querem seguir a verdade. Não querem a religião, o cristianismo. Querem o evangelho do reino de Deus. Para entrar no reino de Deus. E Jesus deu-lhes a solução.
Estava a falar dos escândalos e depois disse, mas perdoai sempre, perdoai 7 vezes, perdoai sempre. O amor é tudo. Perdoai, não vos deixeis levar. O que Jesus estava a dizer aqui era o seguinte: independentemente daquilo que vedes à vossa volta, daquilo que vos pressionam, daquilo que vos é ensinado, vós tendes a responsabilidade de não vencer o mal com o mal. Vençam o mal com o bem, mas saltem fora. Abençoem, perdoem, não guardem mágoa, não guardem ressentimento. Saltem fora. Eu estou a falar, eu sei que há pessoas que vão ouvir, porque passaram como eu passei. Há um tempo para tudo e há um tempo para nós tomarmos a decisão, porque existem os falsos profetas. Existem aqueles que por ganância não seguem, é como a palavra de Deus diz, um amor não sincero. Nós temos de ter um amor sincero, sem dolo. Como Jesus disse, o coração fala aquilo que a boca fala, o que o coração está cheio. Ai daqueles que usarem a palavra de Deus para enganarem, como Jesus disse aqui, os pequeninos. Aqueles que chegam, aqueles que querem crescer na fé. Como Jesus disse aos líderes espirituais da altura, não entram, nem deixam entrar quem quer entrar. Jesus se irou contra os religiosos da altura. O espírito da religião é um demónio, é um espírito. É um espírito. Põe ali um bocadinho, uma pitadazinha de Deus, uma pitadazinha de Jesus, mas o resto põe uma pitada da vontade própria, põe uma pitada de ganância, põe uma pitada de idolatria, põe uma pitada de tudo o resto. E já vai em 21 minutos, não me queria alongar tanto, mas queria deixar esta mensagem. O cristianismo está a morrer. Glória a Deus por isso. Que o cristianismo como religião morra de vez. Na Europa e por todo o mundo. O engano. O misturar a verdade com um bocadinho de mentira. Doutrinas de homens. Que nada tem a ver com a pureza, com o poder do Evangelho. Conheça a Cristo. Nasça de novo. João capítulo 3, versículo 3. Entregue a sua vida a Cristo de coração, individualmente. Jesus veio para o indivíduo. Jesus veio para cada um de nós, para o indivíduo. Faça esta oração se sentir no seu coração. E se falar com a sua boca, fale de coração. Porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque esta é a oração mais importante que algum ser humano pode ter. A oração para a salvação. E se neste momento alguém que fizer esta oração disser assim no seu coração, se eu morresse agora eu não sei para onde ia, eu não sei o que seria de mim, faça esta oração, porque a certeza da salvação entra no seu coração. Os seus pecados serão perdoados. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. De acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor e Salvador, eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador, que Ele morreu por mim, e no meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se quiser repetir comigo: querido Deus, meu Pai Celestial, em nome de Jesus eu venho à Tua presença. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz para pagar o preço da minha perdição. Eu recebo a minha salvação agora em nome de Jesus. Eu te reconheço como Senhor e Salvador. O teu sangue me purifica de todo o pecado. Eu recebo agora a minha vida eterna contigo. Em nome de Jesus, entra no meu coração, Espírito Santo, agora. Guia-me a minha mente, as minhas palavras. Guia-me pela tua palavra. Eu sei que a minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.